Estamos que esta é a sexta e última aula da nossa matéria Ética Cristã e Ministerial. Esta é a sexta e última aula da nossa matéria de Ética Cristã e Ministerial. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022. Terça-feira, 25 de outubro de 2022, curso básico em teologia. Agradecemos irmão Elton, irmão Wilson, irmão Cleiton, lá da querida Curitiba, Paraná, irmã Vanessa, que deve estar ficando frio por aí, só Deus na causa, mas nós vamos estar aí, né? Sexta, sábado e domingo, né? Já me avisaram para eu ir agasalhado, então eu vou fazer isso, eu vou agasalhado, porque aqui ainda está um pouquinho quente. Irmã Ilana também deve estar, Nova York deve estar fresquinho também, graças a Deus, né? Mas não tão frio como é Massachusetts, Connecticut e New Hampshire, que misericórdia ali, mas parece que é a terra da provação do frio. Mas amém, né? Curitiba, Paraná também no inverno é geladinho, né? Irmão Cleiton sabe disso, mas lá se supera, penso eu, melhor do que aqui, nos estados de clima muito gelado. Meus irmãos, vamos fazer a conclusão da nossa matéria, então, de ética cristã e ministerial. Quantos se lembram qual será a próxima matéria, né? Só o irmão Cleiton, que ainda não recebeu o material, estarei enviando para ele. Mas quantos se lembram como vai ser a próxima matéria? Evangelismo. Tem certeza? Os Ah, evangelhos. Oh, oh, falou a voz da Evangelho. evangelismo experiência. nós já fizemos. Os Evangelismo, missões. evangelismo, não, gente, vocês estão me infartando. Eu falei, será que eu estou ficando caduca? Estou repetindo matéria? Não, não. Mas graças a Deus que o irmão Wilson está sempre ligado. Ele sempre está com a tomada no 880, né? 110 ali, olha lá, olha lá, olha lá. O homem está ligado, gente. Desliga, irmão Wilson, que é difícil, você morre de choque. Tentar desligar os evangelhos, gente. Evangelismo, não faço isso comigo, não, senão o coração para. Vamos então na nossa página 10. Página de número 10. Estávamos falando da vida espiritual do obreiro, né? Desses itens que já iniciamos a mencioná-los, como amor divino em seu coração, santidade, plenitude do Espírito em sua vida, paciência e mansidão, fé e fidelidade, humildade, espírito perdoador, conhecimento das coisas espirituais, sabedoria, principalmente espiritual. Aí viramos a página, vamos falar de inteligência espiritual, né? Para você entender melhor o que quer dizer inteligência espiritual, é discernimento. E o que é discernimento? É uma capacidade que temos além da nossa percepção humana, né? No plano humano, isso até é chamado de sexto sentido, ainda que um pouco controverso ou controversial falar dessa questão de se existe ou não existe sexto sentido, mas a inteligência espiritual que aí fala que o obreiro deve ter é discernimento. E acreditem, obreiros imaturos carecem de ter discernimento espiritual. Como é complicado nos dias de hoje. Vamos ler esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, só para ficar bem claro, não nas nossas palavras, mas nas palavras da Escritura Sagrada. Colossenses, capítulo 1, está ali o Abissai, na telinha pequena hoje. Ficou reduzido, Abissai. O que é isso? Pastor, tô tentando entrar pelo meu computador, mas tá falando que o ID tá inválido. Mas como é possível? Se tivesse inválido, tu não entrarias no celular. Pois é, aí eu entrei direto pelo telefone, deu certo. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Mas tranquilo, mas tu fica muito pequenininho no telefone, rapaz, tu fica, ó, tu fica do tamanho de uma criança, com todo respeito. Vamos lá. Colossenses 1:9. Diz assim a Escritura: por esta razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual.
espiritual. Olha só que interessante, né? Como Paulo usa, e o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, repetindo, esta inteligência espiritual definitivamente é o discernimento, aquela percepção espiritual que todos nós, né, precisamos. Outra coisa que o obreiro tem que ter como parte da sua vida espiritual é maturidade. Não havendo maturidade é perigoso. Muitas das vezes julgamos que uma pessoa de 60 anos é uma pessoa madura, mas não é. Pode haver casos de uma pessoa de 60 anos de idade ser uma criança espiritual, uma criança na fé. E há casos de um jovem de 25 anos ter uma maturidade ao dobro de um homem de 70 anos. Vai depender de vários fatores, né? A formação familiar, a formação espiritual, influência do meio ambiente. Então, vão pesar vários fatores que vão dirigir essa maturidade para bem ou para mal. Mas existem alguns sintomas que caracterizam a imaturidade no obreiro. Vamos então conhecer essas características. Insegurança constante. Sabe aquele obreiro que diz, eu não sei o que fazer, negócio complicado, e aí, o que você acha? Ok. Dúvidas, desafios, todos nós passamos. Isso é muito uma realidade que não podemos negar. Momentos de decisões ou indecisões, conflitos, todos nós passamos. Mas isso não pode ser uma constante dominando a vida de um obreiro, ou seja, insegurança constante. Além de ser perigoso, isso é característica de um claro sintoma de imaturidade. Outra característica, emoções desordenadas, extremadas, negativas ou positivas. Tem obreiro que você pensa que ele é bipolar. Tem dia que ele está assim, aleluia, paz do Senhor, povão de Deus. No dia seguinte, ele está dando chute em todo mundo. Não fala comigo, não. Jesus não é bom coisa nenhuma. Está tudo atravessado na minha vida, tudo de cabeça para baixo. Mas peraí, 24 horas atrás, ele está dizendo que Jesus é bom, maravilhoso, não importa o problema, a luta, a dificuldade. E depois de 24 horas, ele muda. Algumas pessoas, sim, são bipolares. Eu não sei se você convive ou conhece pessoas que sofrem de bipolaridade. Eu convivo com 4. Aqui da Flórida, nós temos 4 alunos do nosso curso presencial que são bipolares. Eu tenho que ter muita graça para ouvi-los. Me chamam quase todo dia por telefone. Pastor, fala uma coisa, depois desfaz o que fez. É uma coisa que, se você não tiver equilíbrio emocional, eles te deixam doidinho. E em Boston eu conheço 2 pastores bipolares. E é horrível, horrível você conviver com pessoas bipolares. Não que tenhamos que descartá-las, não, de jeito e forma. Nunca, jamais vou dizer que você tem que isolar uma pessoa bipolar. Ela merece carinho, ela é digna de compreensão, de orações, mas temos que pedir o quê? A graça de Deus redobrada em nós, porque é muito difícil conviver com pessoas de emoções desordenadas, extremadas, negativas. É aquela pessoa que só reclama, murmura, pessimismo do alto da cabeça à planta dos pés. É bem complicado, mas não podemos descartá-las, não. Parece que Deus permite essas pessoas entrarem na nossa vida para provar a gente, para testar nossa fé, nossa paciência, nosso amor em Cristo. Não pense que é fácil, não, em conviver com essas pessoas, mas descartá-las fora. Não pense. Não, pastor, estou com a vontade de dar um chute no traseiro daquela irmã. Muda de ideia. Abraça essa causa, peça graça, mas não estou aguentando mais, não, ele vai te dar força. É difícil e é um problema, talvez, até de saúde, para uma pessoa ter esse tipo de comportamento, se não for um problema espiritual ou de deformação
não é? É espiritual vinda lá de trás. Tem aquela pessoa que é dependente dos outros, inconstante quase em tudo que faz. Eu conheço obreiro que ele só depende da boca da esposa. Meu bem, eu vou abrir o culto de que maneira? Meu bem, eu vou fazer o culto de oração de que forma? Meu bem, quem é o pastor aí? Ele ou ela? Não estou menosprezando que a mulher não deva participar, que a mulher, a esposa, não deva opinar, né? Que a mulher não deva participar, mas dá um tempo. Tem obreiros que dá vontade de dar um tapinha debaixo da orelha e dizer, mas quem é o dirigente aqui? Tu ou tua esposa? Isso eu convivo, infelizmente. Aqui temos algumas igrejas hispanas que os pastores estão na frente como pastores, mas quem governa essas igrejas são as esposas. É um negócio bem curioso, porque são homens, pastores, obreiros, dependentes, né? Até para comer. Meu amor, o que eu vou comer hoje? Deu vontade, a língua coçou, mas deu vontade de me dizer, vem cá, até isso a tua mulher tem que opinar o que você vai comer? Rapaz, é um negócio extremo, vocês estão rindo, mas aí eu não tenho mais paciência com esse povo não, gente. Meu sangue esquenta agora com a facilidade, né? Acho que meu sangue de barata virou sangue de tatu, que agora está esquentando, porque é muita aberração, é muito estranha, é muita estranheza que nós estamos convivendo ultimamente com a vida de ministério. Tem uma outra característica de maturidade, que é o egocentrismo, né? O egoísmo. A primeira lei da natureza divina é dar, uma vez que a primeira lei da natureza adâmica é tomar para si. Muito cuidado com os obreiros egoístas. Sim, Desculpa, qual a página mesmo? página 11, letra K, maturidade. Irmã Meire deu uma viagenzinha rápida e voltou, né? Ela viajou rápido, ela voltou. Foi bem rápido, acho que não levou nem 3 minutos. Vamos lá. Outra característica, irmãos, negativa num obreiro que mostra que ele é imaturo é vingativo. Conhece um obreiro que está doidinho para desforrar em você ou desforrar nas pessoas? Isso não é comportamento correto. Ainda que tenha lhe pisado no pé, lhe feito mal, não dá a mim, à luz da Bíblia, direito de eu me vingar. Não, é porque não foi com o senhor, pastor. Meu irmão, se eu fosse lhe dizer o quanto já fizeram mal a minha pessoa e de minha família, e o Espírito Santo tem dito, ora, e entrega nas minhas mãos e não faz nada. Vontade não me faltou de tomar medidas, mas o Espírito Santo é muito lindo, ele diz, fica quieto, cala a tua boca, só ora e coloca nas minhas mãos, porque minha é a vingança, diz o Senhor. E você tem que, como diz na linguagem popular, você tem que engolir o sapo sem água, mas só confiando na graça e na misericórdia, porque a vingança não vai levar ali em um lugar, irmãos, muito pelo contrário. A vingança vai abrir uma porta para o diabo fazer uma confusão, não na nossa vida apenas, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ô, pastor, voltando aqui em cima, bem em cima, a letra L, não tem tempo para oração, para o jejum, ou tampouco gosta das ambas. Hoje, aqui... Toca nesse assunto agora não, irmão, o negócio vai cheirar mal. Eita, pastor, irmã. É coisa que eu fico desorientada quando eu vejo, sabe? Assim, porque se não tem tempo para orar, para falar com o Senhor 1 hora do dia, vai ter tempo vai tirar para jejuar? Impossível. Impossível. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. É algo mais ou menos parecido com a parte de cima, né? Facilmente influenciável por novas doutrinas, novas revelações e por outras pessoas, né? É o obreiro Maria vai com as outras. O obreiro que não tem personalidade espiritual. Ele quer imitar alguém que não é ele. O que é isso, irmão? Então, nós somos o quê? Fantasmas? Figurinha do lado contrário? Todos nós temos uma identidade. Todos nós temos uma personalidade. Temos que ser
muito cuidadosos com respeito a nós, como eu posso dizer, negligenciarmos como obreiros a nossa parte. Aí depois ele diz, né? Dominado pela inveja e pelo ciúme sem medidas. É uma questão imatura. Criança tem inveja, tem ciúme, tem, porque é criança. Agora, o obreiro na casa de Deus só pode ser criança também. E se está como criança, como é que ele está servindo a Deus como obreiro? Não faz sentido. Mas tem muito obreiro criança. Minha irmã. Então, é o que alguém me perguntou essa semana, pastor, por que o senhor não abre um ministério, uma igreja? Não, não tenho chamado para abrir igreja, porque Deus tem que dar uma chamada específica, eu já não tenho mais paciência, não. Que isso, pastorear? Eu já pastoreei 5 igrejas ao longo da minha vida. Deus vai ter misericórdia, não tenho mais capacidade emocional, psicológica para encarar uma cesta, não. A menos que Deus me dê uma ordem. Se Ele me dê uma ordem, vai, Prestes, vai lá, pega esse rebanho, ele é teu. Aí eu vou cair de cara no chão chorando e pedir misericórdia. A gente desgasta muito. Não sei se vocês têm uma leve ideia. Pastorear a igreja, nos dias de hoje, é um desafio grosseiro, pesado, difícil demais, entende? Não, o senhor tem capacidade de sobra. Não se trata de ter capacidade de sobra, irmãos. Se trata de ter uma graça ao dobro, um dobro. Nem se trata de capacidade. Eu falo com muita modéstia, sem medo de pecar. O problema hoje é a graça de Deus sobre a sua vida, porque o impacto, a batalha espiritual, as aberrações são demais, são demais, são demais. Você se coloca firme como homem de Deus, não te dobra e coloca no bolso, entende? E a falta de ética hoje é total, é completa, na grande maioria das igrejas, entende? É horrível, entende? Veja bem, não entenda isso que eu vou dizer como desabafo, antes que o irmão Elton entre. Entenda isso como desabafo, para você entender que a falta de ética é uma coisa que vem lá de trás e mexe com todos nós. Não se trata aqui no nosso caso, por favor. Temos nas outras turmas, que é normal em qualquer turma de escola de teologia, alunos que não podem mais continuar estudando, alunos que no meio do caminho têm problemas, desistem, totalmente normal. Agora, o que eu tenho constatado como uma aberração é aquele aluno que desaparece, não entenda isso como um desabafo, desaparece, não dá satisfação, some na poeira. É incrível isso. Não dá uma gota, sabendo que estamos numa escola, e a escola, como regrinha básica, é dar um pouquinho de satisfação. Não temos nada a ver com a vida do aluno. O aluno faz da vida dele o que bem entender, mas dá uma satisfação assim. Some no mapa. E é uma coisa assim assustadora. E há casos, sabe o que eu faço? Eu removo o aluno do grupo. Olha que curioso. No que eu removo, horas depois ele reclama. Pastor, por que o senhor me removeu do grupo? Aí eu disse, vem cá, quanto tempo que você não vem às aulas? 8 semanas. Está respondida a sua pergunta. Deus te abençoe. Veja só que interessante. Sumiu 6 semanas, 8 semanas. Quando eu removo ele do grupo, 2 horas depois ele reclama comigo. Por que eu removi ele do grupo? Irmão, eu deixo mensagem, deixo áudio, chamo o seu telefone e o irmão não me devolve chamada. Qual a razão? Jesus veio, levou, me jogou na tribulação. Qual o problema de entrar em comunicação, de trocar uma mensagem de texto, de mandar um áudio? Qual o problema? Não, eu estou trabalhando, Vixe, com várias desculpas. Isso aí, o que é isso? Falta de ética. Vem lá de trás. Aprendeu com quem? Ou desaprendeu com quem? Eu falo isso com respeito, com seu líder. Vou eu reclamar com o líder do aluno? Não posso fazer isso. É a falta de ética. Está falta da minha alçada, está fora do meu poder de atuação. Quando estão entendendo, irmãos? Quando estão entendendo? Sem maturidade. Eu vou corrigir a imaturidade do aluno porque ele aprendeu a ser imaturo com o pastor, o líder dele? Não posso fazer isso. Não posso. Eu sei até onde eu tenho uma linha aqui na minha frente, uma linha amarela, que diz, dessa linha para frente você não pode ir. Entendeu? Mas nós, estando à frente da escola, temos, infelizmente, esses dissabores. E como é que a gente começa a contornar? Com muito jeitinho, para não ofender, para não criar melindres. E tem aluno que fica tudo bicudo. Peraí, irmão. Então me mostra na Bíblia se você está certo e se estou errado, que eu não tenho problema para admitir que eu estou errado. Mas tudo resumindo, então, na questão de maturidade.
quando um cristão, um obreiro, não tem maturidade, ele está dentro de uma bolha, de um mundo que é totalmente diferente ao mundo da realidade, ou pelo menos da realidade bíblica. Irmão Elton, por favor. Pastor, o que eu vejo sobre esse assunto aí, o senhor até me corrija, pode ter a liberdade de me corrigir. O que acontece, eu fui criado na igreja até os 15 anos com a minha mãe, enquanto ela pôde, ela manteve ali, então eu adquiri essa base lá. Então tinha um regimento, tudo organizadinho, tinha um grupo de jovens, tudo organizado na igreja, as aulas, e fluía bem, o ensinamento era alimento sólido, coisa boa. Aí eu fiquei um tempo fora, vim com 18 anos, vim para os Estados Unidos e fui conhecer o mundo. Com 25 eu voltei. Tem 8 anos que eu estou na presença do Senhor. Eu passei em 4 igrejas depois que eu despertei dentro de casa e fui para 4 igrejas. Na primeiro lugar, onde eu já comentei com o senhor, e mais 4 igrejas. Numa, os internados passam, você chegou, você está dando glória a Deus ali, mas tipo assim, que é glória a Deus pedindo ajuda. Ele não tem discernimento que está uma ovelha berrando, que ela está ferida e machucada e não te acolhe. Porque ali existe o padrão, para você entrar naquele padrão, depois de 6 meses eles vão olhar para você, para ver se espera morrer primeiro. E aí eu passei em outras igrejas onde eu não adaptei pelo fato de ser português e gostar de vinho, essas coisas, enfim. Mas o que acontece na igreja, dentro desse conteúdo, os irmãos me perdoam, não vai sair fora não. Dentro desse conteúdo acontece o seguinte: estão abrindo muitas igrejas, eu creio que Deus está fazendo um renovo, trazendo uma geração agora nova, só que acontece que pega muita gente para trabalhar na obra do Senhor por causa da necessidade que acabou de abrir, principalmente na América. Sim. Na América são 20 igrejas diferentes dentro de uma só, presbiteriana, batista e tudo. Aí o que acontece? Chega o camarada com título de presbítero, aí já recebe ele pela necessidade da igreja. Aí o rapaz impõe uma carga sobre os diáconos, cooperadores e igreja, que tem que respeitar ele como um presbítero, só que ele não vai, a pessoa não corresponde com aquilo com a altura que está o cargo dela, que quem entende a altura é para baixo, não é para cima, e coloca vários diáconos e cooperadores, enfim, e líderes na presença como líderes de irmã, só que ninguém procura especializar em nada. Porque crê também nesse pequeno trecho aqui, ó, jejum e oração. Eu ainda continuo desacreditado que jejum e oração Sabe por quê, pastor? Existem 5 ministérios que foi dado no Novo Evangelho que não descarta. Pastores, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Mestres inclui a classe de professores. Se a pessoa não passar por um projeto de crescimento, até Jesus estudou até os 30 anos. Se não estudarem, não buscar conhecer das sagradas escrituras, pode jejuar, pode orar, pode pegar a liderança de círculo de oração, que falou círculo de oração, creio que é só oração, né? Pode pegar direções na igreja, porém vai ser um crente debilitado, faltando peças para completar ele, para ele se tornar aquele obreiro que, 2 Timóteo 3,16, se não me falha a memória, procura apresentar-te a Deus como 2,15, como obreiro preparado, que maneja bem a palavra. E Jesus ama tanto a palavra que o profeta, ele mandou o profeta, não vou falar o nome, porque me foge da memória, mas os irmãos procuram na Bíblia depois, abre a boca, eu te enfiarei o rolo, palavra. Deus, através do Espírito Santo, deixou um livro, uma biblioteca de 66 livros, palavra. Então, Deus enfatizou a palavra. Se a pessoa não adquirir conhecimento da palavra, pode ter jejum e oração que não complementa aquilo que Deus espera de nós. 100% correto. Resumindo em pouquíssimas palavras, não querendo, obviamente, fazer chover no molhado, a vida de oração e jejum depende de você ter fé. Mas como é que você vai ter fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Tudo começa com a palavra. Se a palavra não aciona a nossa fé, como é que você vai ter força para orar? Como é que você vai ter motivação para jejuar? Tudo começa com a palavra.
Vi uma frase esses dias nas redes sociais, né? Oração é o oxigênio do cristão. Tem algo aí errado. É o mesmo dizer que aquela música que foi cantada há alguns anos atrás, oração é alimento. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que oração é alimento. Oração é relacionamento, né? E oração não é o oxigênio da nossa fé, não. O oxigênio da nossa fé é a Sagrada Escritura. Porque oxigênio é para trazer o quê? Vida espiritual. Oração não traz vida, oração traz relacionamento. Se quiser anotar, ela está ligada com relacionamento. Eu oro a Deus porque eu quero me relacionar com Ele. Alô? Oração não tem nada a ver com alimento e muito menos com oxigênio da nossa vida espiritual. Mas volta a bater na tecla. Para eu orar, para eu jejuar, eu tenho que ter o quê? Fé. E para eu ter fé, eu preciso do quê? Da palavra. Ou Deus errou no mapa. Não, eu tenho certeza que ele não errou no mapa. Deixou tudo bem claro. O problema é que nós distorcemos o mapa ou criamos um mapa ao nosso estilo, que não tem nada a ver com o mapa estabelecido pela Escritura Sagrada. Compreendido? Vamos lá, então? Complementando, a palavra de Deus fala, e o meu povo padece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é palavra. Palavra, claro. Se não tiver... E o texto hebraico é muito duro, né? Meu povo perece por falta de conhecimento básico. Não está falando de um bacharelado de teologia ou um doutorado, um PhD em teologia. Está falando de algo bem básico. Que Deus tenha misericórdia do seu povo na face da terra. Vamos lá. Irmã, dominado pela inveja e pelo ciúme, já falamos. Uma outra prova de maturidade, exaltação, vanglória e presunção. E alguns anos atrás, uns 35 anos, eu conheci um presbítero numa igreja pentecostal em Florianópolis, Santa Catarina. Ele tomou o púlpito, um rapaz de uns 30 anos, né? Gente boa no mundo. Aquele dia ele escorregou. Como assim? Ele fez uma declaração que deixou todo mundo chocado. Boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero dizer a vocês que eu me orgulho muito da minha humildade. Me orgulho muito da minha humildade. Eu sou mais humilde que o próprio Senhor Jesus. Ele repetiu isso com a maior naturalidade, por 4 vezes. Eu sou mais humilde do que o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? E você acredita que tiveram pessoas que disseram, amém, glória a Deus. Eu quietinho. Eu falei, não acredito. Peraí. Aí, de duas, uma. Ou ele falou na sua ingenuidade, porque tem pessoas que são tão ingênuas que não estão se dando conta da burrada, com todo respeito à expressão, estão falando, ou são tão arrogantes e soberbas que estão cegas. E também não estão se dando conta do que estão... Aliás, estão se dando conta que estão falando. Mas no caso deste indivíduo, deste irmão, eu não consigo detectar até hoje se foi uma boa dose de ingenuidade ou uma boa dose de arrogância. Mas hoje não é muito difícil você encontrar obreiros que estão aí se exaltando, se vangloriando. Eu recebi no domingo um vídeo de uma missionária, não sei se vocês receberam ou ainda vão receber, e se receberam já estão sabendo. Ela se vangloria. Eu sou a única missionária no Brasil que eu tenho 12 mil seguidores no Instagram. Eu oro e as coisas acontecem. Eu oro e Jesus cura. E começou a traçar a listinha dela dos méritos. Eu quietinho, um vídeo de 5 minutos. Eu falei, que é isso, meu Deus? Como é que é o nome dela, pastor? Por ética eu não posso dizer. Pra gente já ficar esperto para quando vir já ver. Vai chegar. Então, Ela pastor. não tem... gente, presta atenção. Não tem errada. Não tem errada. Quando você receber o vídeo dela, ela vai assim, eu quero cumprimentar todos vocês, assim, desse jeitão, com a paz maravilhosa, gloriosa, exuberante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém!
Eu sou aquela que tem 12 mil. Ó, assim mesmo. Não vai ter nada, não. Você recebeu o videozinho, se você quiser ouvir até o final, tem 5 minutos e 25 segundos. Eu decidi ouvir o final, mostrei para minha esposa fez uma cara, chuta que ela se dá descarga. Pastor, você vai tirar tudo curioso agora. Ela ficou indignada, minha esposa ficou. Não, mas não tem errado, irmão Absai. No que vocês virem, ela cumprimentando da maneira mais absurda, mais bizarra, mais cheia de si, não, é própria, é própria. E ela está bombando nas redes sociais no Brasil. No Facebook, ela já tem o Facebook, aquele de Public Figure, já passou de 29 mil subscribers. Dá para acreditar um negócio desse? Estamos vivendo os últimos dias. Parece que o povo valoriza mais o sensacionalismo do que a palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu sei que não estamos aqui generalizando, gente, entenda-me bem. Eu não estou generalizando, mas parece que a maioria hoje do povo de Deus está valorizando demais o senso. Quanto mais sensacionalista, mais aplaudido estará sendo. Irmão Welton. Pastor, se o senhor encher a mão de azeite também, começar a orar aí, só filmando a mão cheia de azeite, rapidinho o senhor está com 1 milhão. Gente, eu fiz um live há 1 ano atrás. Eu fui crucificado, um live de 3 minutos. Assim, que um aluno estava me dizendo, pastor, faz um live explicando sobre a unção com óleo. Vai dar problema para o meu lado. Não, pastor, só tem que falar, vai dar problema para o meu lado. De tanto insistir, ok. Aí eu fiz um live de 3 minutos e 40 segundos. E eu deixei a luz da Bíblia claro. Não tem esse negócio de ungir carro, ungir animal, ungir eletrodoméstico, ungir casa. Isso era um preceito, isso é um preceito pagão. Aí alguns que estavam assistindo o live comentaram, e aí, mas como é que lá no tabernáculo se ungir os utensílios? A irmã falou agora, tabernáculo. Foi uma situação à parte, uma situação extraordinária, uma situação exclusiva que nunca mais se repetiu ao longo da história bíblica. E a unção com óleo, segundo a palavra de Deus, Marcos 6, 12, 13 e Tiago 5, 13 a 16, é só para enfermos. That's it. Terminei, fui curtinho. Comecei a receber uma chuva de críticas. Então eu pequei em ter ungido o meu BMW. Então eu pequei por ter ungido a minha casa novinha de 3 andares. Então eu pequei. Gente, eu falei, deixa quieto, não vou responder a ninguém. Eu tive uns 23 a 24 irmãos que me deletaram no Facebook, só por causa desse live. Eu falei, peraí, o que o povo está querendo aqui ouvir? Sensacionalismo ou palavra de Deus? Isso também é um pouco de imaturidade espiritual. Deixa eu avançar, irmão Welton, seja um pouquinho breve, né? Porque eu tenho ainda bastante coisa aqui a desenvolver. Vai ser muito. Isso aí é porque as pessoas têm falta de maturidade. E de conhecimento bíblico básico. Só o perdão 70 vezes 7 lá, se ele compreendesse o perdão de 70 vezes 7, ele não tinha deletado o senhor do Facebook. Mas deixa isso quieto. Isso aí é imaturidade. Pastor, sempre vai existir. Só que tem um outro lado também, né, pastor? Só existe os ídolos porque tem uns fãs, né? Mas não é? Abissai, quero te dar um abraço nesse final de semana. Não, pastor, só porque, por causa não, dele. não é defender, não, porque eu não defendo, não. A Marisa me conhece muito bem, sabe como é que eu sou. Mas o problema desse povo estar no pedestal alto é porque alguém colocou ele lá. O problema Esse pessoal que vai atrás, fulano vai estar pregando na congregação tal, vai para lá. Fulano vai estar na cidade de tal, vai para lá. Eu admito que as pessoas têm um carinho, afinidade, admiração e respeito, e não idolatria, que é bem diferente. Eu posso, digamos, ter carinho, respeito e admiração pelo irmão Wilson Fernandes, tá? Quando indo a Boston, não me falta vontade de almoçar com ele, embora eu sei que ele é muito ocupado, trabalha aqui, trabalha acolá, entende? Então, eu sempre tenho em mente, quando eu for a Boston, tem algum de vocês na minha companhia, que é diferente daquela coisa dos idólatras, né? Tá lá o fulano. O senhor é nosso professor, então, quanto mais nós estamos no senhor, mais estamos aprendendo, é diferente. Eu digo concernente esses itinerantes que vêm, que faz algazarra na igreja. Eu entendo. Esse que vem só para ungir, faz a fila aqui, vamos ungir, e não sei o quê, e tal. Isso aí, só tem ele, só existe
Porque se você ficar sentado no banco a hora que ele chamar para você ir lá e não for ninguém, ele vai passar vergonha. Eu estive no culto que teve um que tentou fazer isso aí. Ele passou a maior vergonha, porque ninguém fez o que ele queria. Esse fim de semana veio um evangelista daí de Nova York, não vou dizer aonde, de repente a irmã Ilana conhece, de Nova York, brasileiro, veio numa igreja, fizeram uma propaganda doida nas redes sociais e até numa rádio FM hispana. E eu vi hoje o vídeo pelo Instagram, fiquei impressionado. Ele fez 3 silas para ungir mais de 350 pessoas e dizia assim para as pessoas: se você sentir de deixar uma notinha de 50, uma notinha de 100, Deus vai te abençoar mais ainda. E você acredita que as pessoas faziam isso? Deixavam uma nota de 50, uma nota de 100. O que é isso, meu Deus? Já virou o que? Igreja católica? Paganismo? Que loucura! Mas a igreja estava assim, ó. Tudo porque ele é conhecido por trazer revelações e orar por curas. Isso é perigoso, porque isso é negociar com o dom de Deus. E não vai tardar o juízo de Deus sobre esses obreiros que estão explorando a boa fé do povo. O povo tem sede, gente. O povo tem fome. O povo quer ter uma experiência com Deus. Mas esses inescrupulosos, esses mercenários da fé, eu vou dizer até uma expressão um pouco pesada, esses bandidos, né? São os bandidos da fé, que mereciam ser presos, encarcerados, pegar uns 10 anos de cadeia, só para tomar um pouquinho de vergonha na cara. Porque com Deus não se brinca, mas está muita gente aí brincando com Deus, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas famílias. Estamos vivendo dias muito estranhos, perigosos, e vão piorar ainda mais. Que Deus ministre os nossos corações pela sua palavra, nos orientando. Obreiros amantes de favoritismo, né? Aqueles obreiros que são amantes de 2 pesos e 2 medidas, que agem com parcialidade. Não tem tempo, já foi falado, para oração e para jejum, ou tampouco gosta de ambas. Está em lugar errado. Como é que um obreiro que não gosta de oração e jejum é obreiro? Tem um negócio errado. Não procura ter tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Oh, papai do céu! Então não tem vida com Deus. Não é possível. Pastor, eu trabalho 13 horas, trabalho 14 horas, trabalho 15 horas, trabalho 16 horas. Isso é desculpa? Isso é desculpa. Larga de ser obreiro, larga de ser presbítero, larga de ser pastor, joga a toalha de diácono. Vai viver uma vida comum, mas não assuma um compromisso dentro do qual você não pode abraçar, que é o mínimo: ler e estudar a palavra de Deus. Recomenda-se observar com considerável preocupação os pontos L e M, né, o que nós estamos falando aqui agora, pois convém dar tempo para a nossa edificação espiritual e para a preparação dos sermões, mensagens, estudos, seminários. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Não adianta a gente trabalhar aqui, acontecer ali, fazer de tudo um pouco, se a gente não tem o nosso tempo com Deus. Isso chama-se devocional. Eu preciso, meus irmãos. Por isso que na sexta-feira, na maioria das vezes, desconecto meu celular, coloco tudo quietinho, só fico eu e Deus. Tá? Tem sexta-feira que é o meu dia off, tem sexta-feira que eu saio para caminhar e me perco, deixo até meu filho e minha esposa preocupados. Cadê esse homem? Que eu deixo o celular em casa. Eu só deixo o bilhetinho em cima da minha mesa. Não fui arrebatado. Deixa eu voar. Na sexta retrasada, eu sumi na poeira. Fiquei 8 horas. Você pode acreditar, caminhando aqui. Pensa numa coisa que me relaxou. Não andei com celular. Quando eu voltei, minha mulher nervosa. Então tá pensando o quê? Eu já deixei o bilhetinho em cima da mesa da cozinha. Calma, mulher. Não, vou ter que levar o celular. Não. Quando eu falo desconectar é muito estressante, gente. Calma, minha filha. Pensa numa mulher que ficou nervosa. Aí meu filho faz isso com a mãe, não, mãe, vai ter um piripaque que aí vai ser pior. Não, minha filha, eu tenho que me desconectar. Para não dizer que eu não ligo o celular, eu vou ligar no celular às 9 da noite da sexta-feira. Aí tu imagina, aquela carga de mensagem, tuim, um atrás do outro. Aí eu fico doido, falei, não, aí eu vejo só no dia seguinte, no sábado. Mas todos nós precisamos, na verdade, desse tempo off. Nós e Deus. Quando estou entendendo, gente? Quando estou entendendo?
Nós temos que ter esse tempo off, né? Irmão Wilson precisa ter esse tempo off, irmão Elton precisa ter esse tempo off, a Bissai precisa ter, todos nós precisamos ter esse tempo off, porque é benefício entre nós e Deus. Tem muito pregador aí que vai de domingo a domingo e está com problema com família, problema com a sua relação com Deus, problema com a sua vida espiritual, isso é sério. Vamos lá. Visão espiritual na obra do Senhor. Todo obreiro precisa ter essa visão. Se ele não tem, ele é imaturo. O ponto 5. O obreiro, sua saúde e seus cuidados. É o que nós estávamos falando aí agora um pouco, né, sobre essa importância do dia off, né? O obreiro, sua saúde e seus cuidados. O obreiro deve ter cuidados com saúde sobre vários aspectos, físico, emocional, nervoso, mental e psicológico. Alguns desses aspectos são importantes para uma saúde normal do obreiro. Vejamos. Fatores hereditários. Tem obreiros que têm problema de saúde, são diabéticos, são cardíacos, têm mal de Parkinson, têm Alzheimer, tem problemas de saúde que precisam ser, na medida do possível, detectados para não prejudicar o bom andamento do seu ministério ou, pelo menos, a ter uma convivência, né? Nós temos aqui um pastor muito amigo nosso, já o conhecemos há mais de 20 anos aqui da Flórida. Ele é um pastor hispano de 79 anos de idade. E ele já convive há 41 anos com uma diabetes bem pesada, mas ele se cuida bem, ele é muito cuidadoso, penso assim, uma pessoa muito, muito, em todos os sentidos, mas convive 41 anos com uma diabetes bem, bem pesada e prega, ministra, o homem de Deus. Irmã Vanessa. Pastor, esse tema foi levantado na escola dominical, sobre a gente se cuidar do nosso corpo. Caso, por exemplo, a pessoa sabe que ela tem problema de diabetes e ela só come besteira, não cuida da sua alimentação, ela não está atentando contra o corpo? Claro. Com o corpo do Espírito Santo, isso não é considerado um pecado? Sem dúvida nenhuma. E a nossa salvação está em jogo por causa disso? Na verdade, o que está em jogo é o nosso relacionamento para com Deus. Agora, preste atenção, é uma coisa um tanto automática. No momento que o meu relacionamento com Deus fica prejudicado, qual a possibilidade de haver um risco adiante da minha salvação ser comprometida? Porque a minha salvação, ela está na dependência do quê? Da minha relação com Deus. Do meu relacionamento com Deus, compreende? Se o meu relacionamento com Deus começa a sofrer quedas, começa a deteriorar, quem me garante que eu vou conseguir manter a minha salvação? É um tanto matemático, entendeu? Então, diretamente não afeta a minha salvação, mas afeta o meu relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus começa a se degenerar, a se deteriorar, lá na frente vai chegar um ponto que não vai ter volta. E não tendo volta, aí sim pode haver um comprometimento para a nossa salvação. Nesse caso, não é um processo assim, que vai acontecer do dia para a noite. É um processo que pode levar meses e até anos. Mas é um processo. E ele acontecendo para dar a volta atrás é muito complicado. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado. Eu hoje, eu creio que poucos de vocês sabem, eu sou pré-diabético. Estou aí numa batalha terrível para reverter a minha pré-diabetes. Estou a 2 pontos para cair como diabético. Mas pensa no homem que era amante de massa, pizza, ravioli, canelone, lasanha, batata, batatinha. Acabou tudo, gente. Do dia para a noite eu tive que dar uma virada drástica. Então hoje eu só como quinoa, salada em abundância, né? Feijão até sair pelas orelhas, com todo respeito, e só grelhado. Carne grelhada, galinha grelhada, peixe grelhado. Pastor, você não se enjoa, não? Fazer o quê? Eu quero ter qualidade de vida. Quero ainda, no tempo que me resta de vida nessa terra, não sei quanto tempo, eu tenho 63 anos de idade, eu oro todos os dias, Deus, estou pré-diabético, estou batalhando para não cair como diabético. Mesmo que eu saia dessa marca perigosa, eu vou continuar essa dieta, vou continuar porque eu quero disposição, entendeu? Para servir, não quero ficar dependente de remédio. Hoje eu já sou cardíaco, já é um negócio bem chatinho, entendeu? Eu tenho que tomar
2, 3 medicamentos ao dia para controlar minha arritmia e minha taquicardia. Então, vou ficar eu diabético? Tá brincando, não. Então, esse aqui não é o corpinho do irmão Elton, nem o corpinho do Abissai, mas eu vou cuidar desse corpo com todas as minhas forças, porque isso aqui é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, eu tenho que ser muito louco em descuidá-lo, porque na medida que eu descuido ele, eu vou trazendo prejuízos para mim, para minha família, e em última análise, como é que eu vou glorificar Deus? Como é que eu vou fazer algo para agradar o coração de Deus? Então, irmã Vanessa, isso é muito sério, nós temos que parar para pensar e analisar até que ponto estamos agredindo o templo do Espírito Santo. Eu sei, tem um ditado que diz, né, que o crente morre pela boca, igual peixe. Mas é necessário, né, se estamos correndo alguns riscos de saúde, temos um certo controle, e vale a pena, né? No início é difícil? Muito. Não pense que... Pensa na pessoa que era desesperada por pão, todo tipo de pão. Hoje, eu vejo pão, embrulho meu estômago. Muito mal eu como aqueles biscoitinhos de trigo, né? Wheat cookie, com pouco sal. É o meu café da manhã. E queijo. Aí o queijo eu vou com força. Né? O Gouda, que é um queijo de baixo colesterol, baixas gorduras saturadas, né? E não tem açúcar. Então tive que mudar um pouco a minha dieta, mas para cuidar do corpo, né? Do templo do Espírito Santo. Mas vamos lá. Hábitos formados, é o que acabamos de falar agora. Hábitos formados, adquiridos ou cultivados. Se você quiser anotar, anote aí. Um hábito você leva de 28 a 35 dias para cultivá-lo. Um hábito, seja alimentar, seja um hábito espiritual, seja um hábito de leitura, você leva de 28 a 35 dias para cultivá-lo. Ou seja, eu não posso tomar a pretensão de cultivar um hábito em uma semana ou 2 semanas. Eu vou tomar de 28 a 35 dias. E esses hábitos, sendo eles positivos, eles vão contribuir para a nossa vida espiritual. Se eles forem negativos, claro, vão descontribuir, vão trazer danos e problemas. Tudo aquilo que vemos, lemos ou assistimos ou olhamos. Muito cuidado com os programas de televisão, muito cuidado com o que nós visualizamos na internet, nos nossos tablets, telefones, celulares. A boca fala do que o coração está cheio, mas para o coração se encher, temos aqui 2 canais de entrada, os olhos e os ouvidos. Né? E muitos de nós pecamos com uma facilidade muito grande, baseado naquilo que entra e naquilo que vemos, porque desce rapidinho ao coração, e descendo ao coração, aí que entra o problema. Então, temos que ser cuidadosos aos extremos. Eu gosto de ver muito filme de guerra. Eu também gosto de alguns filmes de guerra, mas dependendo das circunstâncias, convém você fazer um equilíbrio para isso não criar um conflito na sua mente, no seu coração e também nas suas convicções. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então temos que ter muito cuidado em batalharmos pelo equilíbrio. E alguns dizem, não tem nada a ver. Em se tratando de mente e coração, todo cuidado é pouco, sobretudo diante daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Outra coisa, tudo aquilo que fazemos ou agimos, fazemos na base do que está no nosso coração, claro. Tudo que pensamos, Filipenses 4:8, a boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de fé, eu vou falar de fé. Se meu coração está cheio de alegria, eu vou falar de alegria. Se meu coração está cheio de ódio, rancor, eu vou falar de ódio e vou falar de rancor. Tudo aquilo que comemos e bebemos, como já foi falado aqui agora. O habitat, que é o meio ambiente em que vivemos, seja no lar, no trabalho, no escritório, na escola, colégio universitário, no meio de transporte, condução, e nas ruas dos lugares públicos. Tudo isso, queiramos ou não, gera uma influência na vida do obreiro. Aí vem a vida do obreiro no lar, número 6. O obreiro, como chefe de família, tem responsabilidades que lhe correspondem na família. Vejamos alguns desses aspectos. O obreiro e seu papel como esposo. O obreiro e seu papel como pai. O obreiro e seu papel como sacerdote do lar. O obreiro e seu papel como agente financeiro, provedor do lar.
O obreiro e sua relação para com seus filhos. E letra F, o obreiro e seu papel como administrador dos negócios seculares e espirituais. Primeiramente, o obreiro, como homem, ele deve assumir o seu papel integralmente como esposo, sem falhar, na medida do possível, de seus compromissos espirituais, maritais e paternais. O obreiro e seu papel como pai. Ouço muitos jovens adolescentes reclamando: tem um pai, mas não um pai presente. E, infelizmente, ocorre muito disso, né? Pais que são pais de colocar os seus filhos no mundo, mas não são pais presentes. Por quê? Porque são pais ocupados com seu trabalho material e até mesmo com seu trabalho ministerial. Um obreiro que nega atenção à sua própria família, esse é vamos dizer, um degenerado, porque a sua primeira igreja tem que ser a família. Nunca ele deve colocar a igreja antes da sua família. Primeira família do obreiro, a primeira igreja, na verdade, do obreiro tem que ser a sua família. Por quê? Porque ali ele vai entender o seu papel como sacerdote do lar. E no caso do homem que não é convertido? Pastor, hoje eles invertem tudo, né? Eles colocam a igreja em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Primeiro Deus. Tem muitos filhos, desculpa, por isso que hoje em dia tem muitos filhos de pastores que não estão... Desviados, não estão na convivência da igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Se inverter a ordem, vai dar problema. E grande. Irmão Elton. Tem uma base bíblica para me detalhar isso aí, porque eu estava na igreja, o pastor igual eu falei com o senhor, aí eles falaram assim, como eu comentei antes sobre o lugar onde eu passei, eles falavam, primeiro Deus, depois igreja, depois família. Primeiro Deus, depois igreja. Efésios capítulo 5, vamos lá? O rapaz, uma pessoa chegou até a falar para um tio meu, que ele tinha a mãe dele no Brasil, não, você vai fazer o que lá? Não, agora você tem a igreja. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar sua própria mulher, que é seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é esse o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Entramos no capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. Quem é inteligente o bastante, lendo esses textos que acabamos de ler, tá? Eu vou repetir. Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Você lendo tudo dentro desse conjunto, você vai descobrir facilmente, com todas as letras, Deus Pai sobre Deus Filho sobre a igreja, ok? A igreja família. Ou seja, na prioridade do governo humano, Deus está em primeiro lugar em relação ao homem, mas a família tem que vir em segundo lugar. Você percebe que o que Paulo aqui enfatiza? Ele enfatiza a relação com a esposa, a relação com os filhos, a relação com a casa.
Observa isso com atenção. Lê esse texto que você vai observar. Aqui pouco se fala do relacionamento do obreiro, da pessoa em si, com a igreja, mas a ênfase maior que é dada aqui é sobre a sua relação familiar, esposa e filhos, ou esposo e filhos. A igreja vem depois. Se eu não me engano, parece ter uma passagem que Paulo fala que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os 1 casados... de Coríntios, capítulo 7. Aí não misture, por favor. Já é outra situação com respeito às obrigações dos solteiros e às obrigações dos casados. Tá? Aí é outro assunto que não convém usar esse texto, porque pode criar uma mistura, uma generalização desnecessária. Mas o melhor texto que dá uma visão bem global é este que eu acabei de mencionar. Efésios... Poderia fazer uma colocação assim, primeiro Deus, depois a família e a igreja. Mas não existe igreja sem a família. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso aí Se prepara em casa e constitui a igreja de Cristo. Exato. Não existe Nosso primeiro ministério é a nossa família, correto? É o primeiro ministério. Não existe igreja que funcione sem família. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Vamos endossar isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos deixar isso bem claro. Ainda em algumas igrejas, não é o caso de vocês, tem uma violenta dúvida sobre esse assunto. E é absurdo isso. Isso é absurdo. É uma falta básica de conhecimento bíblico. 1 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí, todas as letras. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. O obreiro tem que governar bem a sua própria casa, é a sua principal igreja, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, ou seja, sua família, como vai ter cuidado da igreja de Deus? É brincadeira, isso é... Timóteo ficou ainda mais claro. Muito mais claro, muito mais claro. Na verdade, Efésios também está, mas aí você tem que dar uma leitura para fazer as conexões com os pontos. E aqui Timóteo ele está recebendo um mandamento direto. Nenhum obreiro pode ser colocado em funções se não atender esses requisitos. Pronto. Mas hoje, alguém não considera, muitas igrejas não consideram. Isso aqui é mandamento, gente. Isso aqui não é sugestão, não. Isso aqui é mandamento. E quando não se cumpre mandamento, está se pecando. Pastor, posso eu estar enganado, mas geralmente quem vai trazer essa abordagem que a igreja é em primeiro lugar são as pessoas que não estão vivendo o evangelho corretamente, principalmente os capitalistas, pastores capitalistas. Por quê? Mantendo a pessoa. A igreja simplesmente é um fato deliberado. Você tem que ir deliberadamente para a igreja pelo simples fato que é um lugar de comunhão a Cristo, é ordenança de Deus e onde você vai se tornar um corpo de Cristo e uma parte desse corpo, um membro. Mas quando colocamos nessa hipótese que eu vejo aí, no meu modo de entender, que a igreja está abaixo de Deus em primeiro lugar, já se torna como prisioneiro, uma prisão. Porque você, às vezes, ultrapassa limites dentro do seu lar para exercer algo que Deus não mandou. Isso acarreta muitas coisas. Hoje mesmo eu conheço pessoas, a minha esposa mesmo é ferida por causa disso, porque a gente aprende de um certo modo e a gente ultrapassa os limites do lar para exercer algo que às vezes, uma carga insuportável, né? Jesus não veio trazer um evangelho para ser de um jugo pesado. Ele mesmo diz, né? O meu jugo suave e o meu fardo é leve. O homem que cria jugos pesados e fardos insustentáveis, insuportáveis. Mas no momento que Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve, irmãos, tudo que o homem colocar como adicional, como complemento, já é pecado e já é algo perigoso. Vamos usar mais 10 minutinhos e aí já concluímos a nossa aula de hoje. Mais 10 minutinhos. O obreiro como agente financeiro, provedor do lar, o obreiro e sua relação para com os filhos. Então, deixamos bem claro, se o obreiro não cuida bem da sua casa, como ele terá capacidade de cuidar
da Igreja de Deus e também como é que ele vai cuidar dos negócios seculares e espirituais. É muito importante assinalar que quando há o fator familiar e conjugal, aconselhamos que o obreiro deva ler bons livros, participe e partilhe de reuniões de estudos, seminários da família e participe sempre que possa de encontro de casais evangélicos que são realizados por várias igrejas. Isso é importante porque nenhum de nós vivemos sozinhos e precisamos sempre ter uma mentoria de alguém, tá? O obreiro que vive isolado é perigoso, porque ele se julga autossuficiente, assim, ele se julga o dono da situação, entende? Hoje eu tenho, né? Aliás, eu tenho aqui na América já há mais de 20 anos um homem de Deus que é um mentor, é um homem que me acompanha, que me olha, ele está aqui. Nós nos conhecemos há 22 anos, ele está aqui na Flórida, a 40 minutos da minha casa, numa cidadezinha chamada Mascot, é um pastor hispano, Juan Ramírez, um homem de 79 anos. Pensa no homem que assim tem tido um carinho com a minha vida, um homem com pouco estudo, mas com uma convivência com Deus maravilhoso, maravilhoso. Vocês um dia, talvez, não sei quando vier aqui à Flórida, terei o prazer de apresentá-lo. É um homem que me aconselha, me orienta, ora muito por mim, entende? E tem propriedade com a palavra de Deus, apesar de que ele não tem um curso teológico elevado, só tem o básico em teologia, mas você se surpreende, não é? Da sabedoria que esse homem de Deus tem, e, sobretudo, é um homem que tem sido mentor de mais de 5.500 igrejas só no México. Só no México ele tem sido mentor de 5.500 igrejas, um total de quase 10.000 obreiros. E eu falei, meu Deus, que ministério tremendo que Deus tem confiado nas mãos desse servo de Deus, e é uma humildade que você fica assustado. Você olha assim para ele, muita gente não dá, que a gente tem aquela tendência de julgar pela aparência, né? Mas quando ele se aproxima de você, coloca a mãozinha no ombro e começa a falar, aquela mão, fala mansinho, ele fala bem manso, mas sai uma graça de Deus tão linda que sacia, entende? Satisfaz a alma depois de você que está conversando com ele 1 hora, né? Trabalha muito do lado prático das Escrituras. Então, todos nós precisamos, né, de pessoas assim, que estejam nos dando apoio, nos orientando e, sobretudo, dando ânimo para seguirmos no meio de um contexto tão difícil que estamos vivendo ultimamente. O obreiro e a sua autodisciplina. Isto quer dizer que ele deve manter um autocontrole. Não pode ser pavio curto, tem que ter domínio próprio, da moderação e da seriedade. Como tem obreiro pavio curto, irmãos? Qualquer coisa está estourando, está gritando, está ficando nervoso, está falando demais. Ei, irmãos, eu sei que tem pessoas que são temperamentais, ficam nervosas com muita facilidade, mas a Bíblia Sagrada nos ensina o domínio próprio, a moderação e a serenidade. O obreiro deve ter autodisciplina na devoção pessoal. Olha só, isso aqui é importante, ó. Disciplina do tempo disponível. Eu trabalho 14 horas, mas eu não tenho nenhum tempo para Deus. Tem algo errado, e bastante errado. O obreiro não tem um patrão no sentido humano. Ele é o seu patrão e amo. Salvo que ele trabalhe como empregado de igreja, que é, de uma certa forma, as suas responsabilidades são dobradas. Ele necessita possuir um planejamento de suas atividades de modo geral. Pastores, obreiros que não planejam. O que é isso? Eu estava ouvindo hoje uma reportagem na Jovem Pan de um repórter muito conhecido, esqueci o nome dele, aquele que é Reale Júnior. Ele estava dizendo, né, eu sou político, mas eu nunca vi um partido político, né, engajado nas eleições de domingo, agora, o segundo turno, que não tem plano de governo. Estava se referindo ao PT. Né? Estou mencionando o que esse repórter disse. E outros repórteres de várias outras emissoras do Brasil, nos dias de hoje, depois eu ouvi uns 2 ou 3 comentários também da Rádio Gaúcha de Porto Alegre e de uma rádio do Nordeste, falando a mesma coisa, que o PT, o governo do PT, não tem plano de governo. É estranho, né, você ouvir isso, né, porque todo governo ele tem que trabalhar com um plano, um planejamento. Né? Na vida ministerial e espiritual,
não pode ser diferente, tá? Se um pastor está administrando uma igreja, ele não tem um plano de governo, tem um negócio errado. Se um evangelista, um presbítero, um diácono está servindo a Deus e não tem um planejamento de governo, um planejamento de trabalho, também é um negócio muito errado. Então, hoje está sendo comum, parece que é uma doença, né? Obreiros que estão não têm planejamento de suas atividades, são improvisados. Não, dê o que der, o que der. Não, o que der, o que der. Servir a Deus é servir com ordem e decência. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está claro nas Escrituras. Se a gente parar para olhar, parece que um peso de maldição repousa sobre muitos obreiros que não têm esse planejamento mínimo. Por quê? Porque é falta de ética. Não foram ensinados para terem esta ética mínima, que é planejamento. E olha, o mundano, muitas das vezes, ele é mais planejado que o cristão. O mundano, às vezes, dá de goleada na questão do planejamento. E nós, que deveríamos ser o exemplo, às vezes deixamos muito a desejar. Outra coisa, aqui na letra B, organização é uma vantagem da qual o obreiro não pode abrir mão, pois ajudar-lhe a ter uma eficiente agenda pessoal, mantendo um cronograma de suas atividades, visando desta forma uma boa administração de seu precioso tempo. Outra coisa que mata muita gente, organização. Já ouviu aquela frase? E essa igreja é muito bagunçada, não vejo organização de lugar nenhum. É muito fácil você ver uma igreja organizada, você vê pelo púlpito, pelo pastor, pelos seus obreiros. Ela é uma igreja organizada, mas e é muito fácil você descobrir que aquela igreja é desorganizada através do comportamento do pastor e de seus obreiros. Não é julgar não, gente, não é julgar. Você chega, se você tem um bom olho clínico, em 15 minutos, como muito, você descobre se aquela igreja é ou não é organizada ou é bagunçada. Eu visito muitas igrejas. Algumas delas eu entro pela primeira vez. Eu fico quietinho, 10, 15 minutinhos. Sabe a coruja? A coruja fica assim, ó. Você já viu a coruja? Ó. Bichinho interessante, mexendo a cabeça para um lado, para outro. Eu estou olhando. Depois de 10, 15 minutinhos, Jesus da glória. Não é reparar, não, o negócio aqui está estreito. O negócio aqui é estreito. Aí eu tenho que pregar uma mensagem. E quando Deus me dá uma mensagem falando sobre organização, e aí eu descubro que eu estou numa igreja desorganizada, aí fica esquisito. Eu não consigo mudar a mensagem. Já passei essa experiência aqui por 3 igrejas hispanas nos últimos meses, e é estranho. Fica todo mundo com cara fechado, com tromba, pensando que eu já estou sabendo do problema, mas não estou sabendo, irmãos. Eu digo, Senhor, me dá a palavra dentro da necessidade da igreja. Aí eu chego e percebo, igreja desorganizada. 1h45 de louvor, me dão 10 minutos para a palavra. Você não está rindo? 1h45 de louvor. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Nosso culto vai terminar às 9h. Que hora é? 9:10. Me dão 10 minutos. Vocês pensam que eu consegui pregar? Não. Coloquei a igreja de pé, li um texto curtinho nos Salmos e só. E agradeci. Prega, meu irmão. Como é que eu preguei 10 minutos? Isso é falta de respeito a Deus e à congregação. Agora, a gente não tem como ensinar isso, entende? É uma falta de ética deles que agem dessa maneira e seria também uma falta de ética nossa, querer impor algo. A gente não sabe nem o que fazer nessas ocasiões. Só Jesus na causa. Organização. Eu vou parar. A questão de Deus receber o culto, porque para Deus a gente tem que fazer algo especial e a gente dando o melhor da gente, a gente ainda fica em falha. Mas uma igreja toda desorganizada, Deus, a presença de Deus pela misericórdia daqueles que vão com o coração aberto pode se manifestar. Mas porque Deus ele não exato, Deus... concordo com o irmão. Ele vai honrar a palavra dele. Ele não vai honrar a desorganização. Se a gente for olhar pela desorganização, ó, Deus, ele tira, vamos dizer assim, o time dele de campo. Mas pelas vidas que estão ali, sedentas, famintas, necessitadas de serem impactadas pelo fato que alguém está trazendo a palavra, Deus vai dizer, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ponto. Mas se é pela organização, esquece.
tá? Eu vou parar nessa parte, porque não tem como a gente avançar, porque vocês estão vendo que é um desdobramento muito extenso, tá? Dentro da letra D. Aí entra o obreiro e as suas tarefas ministeriais, depois reuniões de ministério e seu desenvolvimento. A apostila é muito ampla, ou seja, não é uma apostila muito grande, mas ela dá aqui uma boa margem para você terem com um pequeno manualzinho de ética. Lá na página 16, eu sugiro vocês darem uma lidinha, isso aqui é interessante, né? A ética dos obreiros, os cooperadores do pastor, para você saber o que é interessante e o que não é interessante. É um pequeno manualzinho de orientação de ética, né? Tratar bem seus cooperadores na qualidade de copartícipes, nas responsabilidades do ministério de Deus, não tomar decisões que afetem a igreja, tá? São em torno de 17 pequenas dicas, orientações. Na página 18, a imagem, a linguagem, a postura ética de um obreiro evangélico. Fala da aparência, da higiene, das vestimentas do obreiro, tá? Depois, o que o obreiro deve falar, como comportar-se em uma conversação, interpelação em meio público, como o obreiro adquire a simpatia da sua audiência, ou seja, essa pequena apostila ela foi elaborada para ser um pequeno manual. Então, eu sugiro você manter esse manualzinho bem